Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão curtindo a quarentena? Estão ficando bastante em casa? Espero. Eu tô com muita saudade, tô com saudade das nossas aulas, tô com saudades do colégio, tô com saudade de vocês. E de tanta saudade, hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouco sobre aquilo que nós estávamos vendo em sala de aula. Lembra, antes da gente sair de quarentena, que a gente estava falando sobre a Revolução Industrial? E é um tema que, se a gente for para lá para pensar, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá? Como a gente já viu, a Revolução Industrial, ela aconteceu no final do século XVIII, no início do século XIX, certo? Nós estamos falando da primeira Revolução Industrial. E ela teve início lá na Inglaterra. E o que significa a palavra revolução? Nem sempre revolução tem a ver com guerra, tem a ver com morte, tem a ver com manifestação. A palavra revolução em si, ela significa mudança. Então, se a gente está falando em revolução industrial, logo nós estamos falando em mudança na maneira industrial, né? na indústria, mudança na indústria. Beleza. Se nós temos mudança na indústria, significa que irá mudar a forma de produção, a vida dos trabalhadores, a vida do proprietário da fábrica. E foi isso que aconteceu. Pensa comigo. Final do século XVIII, início do século XIX, a Inglaterra vivia um momento assim. Não era mais uma monarquia absolutista, nós tínhamos uma monarquia parlamentarista, lembra disso? Onde o rei reina, mas não governa. Beleza. Junto a isso, havia o processo de cercamentos no campo. Lembra? Onde as fazendas eram cercadas e aquele que possuía menos ovelhas acabava sendo prejudicado e sendo obrigado a ir para as cidades. Aí eu pergunto para vocês, na cidade tinha lugar para todo mundo? Não, não tinha. Não tinha lugar para eles morarem, não tinha comida suficiente e não tinha emprego para todo mundo. A fome e a miséria assolaram a Inglaterra de uma maneira nunca vista na história daquele país. Em meio a tudo isso, a burguesia ficava cada vez mais fortalecida. O que eu quero dizer com burguesia fortalecida? Quero dizer que ela estava cada vez mais rica. E aí, junto a um governo que o apoiava, e a matéria-prima inglesa, e a navegação muito bem desenvolvida, eles então foram os pioneiros na Revolução Industrial, ou seja, foram os primeiros. A Inglaterra foi a primeira na Revolução Industrial. As fábricas começaram a surgir. A principal fonte de energia era o carvão, e a Inglaterra tinha de sobra as minas de carvão. A população que estava lá, miserável, com fome, viu nessas fábricas a esperança de mudar de vida. Só que o que eles não sabiam é que as condições de trabalho seriam tão horríveis. As condições de trabalho naquelas fábricas nem de longe eram como são as de hoje em dia. Lógico que nós sabemos que, infelizmente, ainda há algumas fábricas que não respeitam as leis trabalhistas e acabam explorando seus trabalhadores. Mas hoje nós temos leis ao nosso lado. Hoje, se uma mulher está grávida, ela tem o direito de ficar em casa por 4 ou 6 meses após o nascimento do seu bebê. Hoje, se você sofre um acidente de trabalho dentro do seu local de trabalho, a empresa é obrigada a arcar com os custos daquele acidente. Hoje, você recebe por 30 dias para ficar em casa como férias. Hoje há o 13º e há o salário mínimo. Existia isso naquela época? Não, gente. Se alguém se machucasse na fábrica, ou era demitido na hora, ou ficava lá até conseguir melhorar para voltar ao emprego, senão perderia o salário. As mulheres tinham no máximo 3 dias para se recuperar do parto e voltar a trabalhar. As crianças eram exploradas por serem mais novas e serem menores, as mãozinhas delas entravam dentro das máquinas para puxar quando algum tear enroscava. Isso causava muitos acidentes. As mulheres várias vezes eram abusadas por seus patrões, e se elas ousassem dizer não, elas eram demitidas. A família toda trabalhava em jornadas enormes, 16 horas por dia, sem pausa, apenas para um almoço rápido, um almoço que nada era nutritivo, que não sustentava-os. As condições de vida durante a primeira Revolução Industrial, pessoal, eram muito tristes. Aí você me pergunta, mas prof, por que eles não resistiam? Por que eles não largavam o emprego? Porque se eles largassem, eles morreriam de fome.
Tinham muitas pessoas desempregadas esperando que essas pessoas largassem os seus empregos para elas tomarem os lugares. Isso só foi mudar ao longo da Revolução Industrial, quando os primeiros sindicatos surgiram. Os sindicatos nada mais eram do que grupos de trabalhadores que lutavam por melhorias. Naquela época, os sindicatos não conseguiram fazer muita coisa, mas ao longo dos anos, eles foram ganhando cada vez mais força e mudando a situação dos trabalhadores. Aqui no Brasil, nós conseguimos todas essas leis apenas com Getúlio Vargas, na nossa Constituição de 1934. Mais de 100 anos depois da Revolução Industrial é que os trabalhadores passaram a ter mais direitos. Tá vendo, pessoal? Como tudo na história foi através de muita luta, de muita força, e é com essa mesma luta e essa mesma força que nós iremos passar por esse processo de pandemia que nós estamos vivendo. É com essa mesma luta, essa mesma força, que eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos juntos novamente e a gente vai poder voltar para as nossas aulas, vamos poder voltar para as nossas conversas e eu não vejo a hora disso acontecer. Por isso, se cuidem, fiquem em casa que logo, logo a gente volta a se ver. Tchau, tchau!